Boa tarde a todos. Que alegria estarmos aqui essa tarde, não? Comecinho da noite. Vamos começar com uma oração. Deus Pai, muito obrigado, porque, Pai, é muito bom, Pai eterno, saber que o Senhor tem cuidado especificamente de cada um de nós. Obrigado, Deus, porque a cada dia que passa, fica mais claro, Pai eterno, o quanto o Senhor nos ama. Basta, Pai, conservarmos o nosso coração grato e mantermos, Pai, a nossa mente focada nas coisas do alto. Obrigado, Deus, porque aqui, Pai, por meio da Bíblia, o Senhor nos ensina a perdoar. O Senhor nos ensina a amar verdadeiramente. O Senhor nos ensina a termos paciência. E é tão difícil ter paciência, Pai. Mas o Senhor nos ensina, Pai eterno, tudo por meio de Jesus, tudo pelo que Jesus passou e hoje está assentado à sua direita, Pai eterno. Ele passou por tanto sofrimento, Deus, e Ele é o nosso padrão de vida. Sabemos, Pai, que cristianismo não é simplesmente uma opção, mas é a nossa vida. É o nosso estilo de vida, é a nossa maneira de enxergar o mundo, enxergar as pessoas, é a nossa maneira de enxergar nossos irmãos, é a nossa maneira, Pai eterno, de enxergarmos o Senhor por meio da cruz de Jesus. Obrigado, Pai eterno, por tudo. Seja conosco agora nessa pregação, em nome do Senhor Jesus que oramos e agradecemos. Amém. 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 O tema de hoje é os valores de Deus. Amém? Amém. Essa é uma pregação que nós fizemos, que eu fiz ontem lá na nossa faculdade, no SCM. E o Raul falou assim: olha, seria legal que essa pregação pudesse ser pregada no leste. Amém? Eu falei: legal, vamos pregar no leste. Então alguns que estavam lá já escutaram essa pregação, né? Acho que o Anderson, a Camila, a Mariana, o João e o Túlio, a Vaitza, João já falei. E eu fiquei muito animado em poder pregar e poder aprender com essa pregação bastante, né? Outra coisa que me deixou animado também foi a festa que tivemos ontem, uma festa surpresa. Com o tema assim, o tema caiu como uma luva pro Túlio, bananas e pijama, né? Até vi homenagem ao Túlio hoje, listrado assim. Então, foi ótimo, né? Ver o amor dos irmãos, né? O quanto é bom estar numa igreja unida, né? Que pensa e que busca ter a mentalidade de Jesus, né? Isso é muito bom. Quero muito agradecer o esforço da Vaitza, né? Ela que teve a ideia, que bolou tudo, juntamente com a Luísa também, né? Então, mais foi a Vaitza, mas a Luísa, a mãe do Túlio, eu preciso elogiar a Luísa também, né? Não elogiar a sogra fica mal, né? Mas é legal. Então vamos lá. Os valores de Deus. Vamos então agora elencar alguns valores do mundo, ok? Valores, alguns deles até plausíveis, alguns valores até que nós precisamos ter como seres humanos, correto? Então vamos lá, eu vou começar e vocês vão me ajudar. Alguns valores que nós vemos na sociedade. Um deles é o materialismo. A pessoa, quanto mais bens materiais tiver, mais status ela vai ter e consequentemente ela vai ter o respeito que gostaria de ter diante das pessoas. O que mais que nós temos? Moral. O quê? Moral. Moral, poder, né? O que mais? Egoísmo é uma consequência, né? Eu estou falando dos valores que as pessoas... O egoísmo é um pecado, né? Assim, por exemplo, a competição, concorrência, né? As pessoas competem umas com as outras, né? Então, esse é um valor. Existe isso intrínseco na sociedade, correto? O que mais? Sucesso, status, exato. Conhecimento, muito bom. Conhecimento, poder.
Então as pessoas gostam de ter essas coisas, certo? De serem poderosas, de terem conhecimento, de terem um status. As pessoas valorizam isso, né? Então as pessoas, elas se sacrificam e estão em busca disso. E tem uma escritura que fala sobre isso, mas nos dá uma visão um pouquinho diferente. Em vez de Jesus aqui estar falando para nós sermos contra esses valores, Jesus está dizendo para nós usarmos alguns recursos que são valores para o mundo para Ele, amém? Então vamos lá em Lucas 16, versículo 15. Vai lá, Renato. Vamos, Renato. Lucas 16, 15 diz o seguinte: Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Aqui ele está dizendo o seguinte, que o que tem muito valor em nosso coração aos olhos dos homens é detestável aos olhos de Deus. Você pode ter um valor, por exemplo, foi falado aqui a moral. A moral é bom se ter, não é? Sim. Então a moral e os bons costumes. Mas se você valoriza isso aos olhos de quem? Dos homens, é detestável aos olhos de Deus. Mas depois nós vemos aqui uma parábola, e nessa parábola nós vemos que Jesus ensina cada um de nós a termos alguns valores, mas usarmos esses valores para quem? Para Deus, amém? Então, o tema de hoje é os valores de Deus. Amém. E o primeiro ponto, a administração fiel. Lucas 16, do 1 ao 9. Prega, Renato. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Porque o administrador está o quê? Desperdiçando o quê? Os seus bens. Mas olha que interessante, versículo 3. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. O que farei? Para cavar não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer, para que quando perder o meu emprego, as pessoas me recebam em suas casas. Então ele estava com a mente pensando em quê? Pensando como que seria a sua vida se fosse demitido. Ele já não tinha forças para cavar. Eu não quero usar o exemplo do Manuel para nada hoje, tá bom? Então, me veio na cabeça aqui. Mas não tinha forças para cavar. Ele tinha vergonha de mendigar. Quem aqui não teria vergonha disso? Não é verdade? Então ele resolveu, ele pensou num plano para que ao menos algumas pessoas pudessem receber em suas casas. Aí talvez ele teria um prato de comida, teria uma hospedagem, alguma coisa assim, certo? Versículo 5. Então chamou cada um, olha só que interessante, ele chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta aqui, tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Uau! Versículo 7. A seguir ele perguntou ao segundo, não é à toa que é um judeu, mas tudo bem. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome essa conta, sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto. Olha que interessante, porque agiu astutamente. Pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio,
quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se também não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês também não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam isso e zombavam de Jesus. Daí nós vemos aquela escritura que nós lemos, correto? Então, uma coisa interessante aqui, que nós temos que pensar como sendo o administrador de um homem rico. Temos que pensar que esse homem rico aqui está representando quem? A Deus. E o administrador somos nós. E o que nós fazemos muitas vezes? Nós desperdiçamos os recursos que Deus nos dá. Deus tem dado a cada um de nós muitos recursos. Deus tem dado a alguns o recurso da beleza. Deus tem dado a outros o recurso, sei lá, a pessoa sabe, é desenvolvida no falar, né? Consegue convencer outras pessoas, no poder de persuasão. Outras pessoas são mais envolvidas no campo dos estudos, né? Conseguem estudar, entender mais as coisas e conseguem um emprego melhor. Nós temos muitos recursos. Deus dá recursos para todos, desde os mais feios aos mais bonitos, os mais pobres aos mais ricos. Todos nós temos recursos e somos mestres em desperdiçar os recursos de Deus. Então Jesus aqui está fazendo essa comparação. Deus é um homem rico e está cobrando, e está falando: olha, o que está sendo ouvido ao seu respeito? Preste contas da sua administração, porque se você não pode continuar sendo o administrador, porque você está desperdiçando muitas coisas. O que está sendo ouvido ao seu respeito? O que está sendo ouvido ao meu respeito? As coisas que eu tenho, a família na qual eu nasci, o emprego que eu tenho, a inteligência que eu tenho, o dinheiro, as capacidades. Todos nós aqui temos talentos. Se alguém falou assim: eu não sei qual é o meu talento ainda, não seja autopiedoso, você tem talento. É verdade. Todos nós temos recursos. Se você não sabe qual que é, talvez você luta um pouquinho com ingratidão, porque você tem talento. Seja grato pelo que você tem. Todos nós temos. Mas se Deus pedir conta do que nós temos, quem aqui é capaz de falar assim: olha, eu não desperdiço nada do que Deus tem me dado, eu aproveito cada segundo do meu tempo para fazer a vontade de Deus? Quem de nós aqui pode levantar a mão e dizer assim: eu sou um administrador honesto? Ninguém pode fazer isso. Mas isso não impede de nós sermos um administrador, então, o quê? Astuto. Não é verdade? Se nós não somos necessariamente honestos nesse sentido, porque nós desperdiçamos muito do nosso tempo, por exemplo, nós podemos ao menos ser astutos. E o fato desse administrador ser astuto, porque ele pensou assim: olha, então eu vou fazer amigos, né? Já que eu não tenho como prestar contas a Deus, eu quero ter então amigos, eu quero fazer amigos. Por quê? Porque se eu for demitido, ao menos eu tenho meus amigos. Então o fato da pessoa querer fazer amigos, o seu senhor, um homem rico, gostou da ideia e falou assim: esse administrador é inteligente. Está vendo como ele tem talento? Está vendo como ele é astuto? Ele sabe muito bem o que fazer. E o que acontece então é que esse elogio nos leva a uma grande reflexão aqui. Qual é a reflexão que nós temos? A reflexão de que Deus, ainda que nós não sejamos perfeitos, correto? Deus, ele quer usar cada um de nós na medida que nós nos empenhamos e nos comprometemos em fazer a sua vontade, ainda que sejamos o quê? Ainda que sejamos imperfeitos. Amém? Hoje, a maneira com a qual você administra o seu dinheiro, administra todos os seus talentos, a maneira com a qual você administra os recursos que Deus te dá, tem muita importância. Somente aqueles que têm uma morada eterna, somente aqueles que têm, de alguma forma, que é um discípulo, consegue levar outros a terem morada eterna, consegue levar outros também a serem discípulos, né?
O sacrifício dos discípulos financeiramente nos levaram, por exemplo, a nós chegarmos aqui no Brasil como igreja a 200 pessoas, amém? Nós somos 200 no Brasil já. São 18 lá no Rio de Janeiro e somos 182 aqui em São Paulo, amém? Deus é incrível, né? Eu vejo que, mas foi o sacrifício, foram os pensamentos, o sacrifício, a astúcia no bom sentido de cada um de nós que nos leva a isso. Mas nós temos que dedicar os nossos recursos ao nosso Deus, amém? Fazer discípulos é a única coisa que nos faz termos uma morada eterna. Continuando aqui, temos mais alguns exemplos aqui, amém? Amém. Vai lá, Renato. Segundo ponto, pensando nos valores de Deus, Deus também nos leva a termos, ou Deus quer que nós tenhamos um espírito benevolente. Um espírito benevolente. Nós vamos ver aqui uma outra parábola, a do rico e do Lázaro. Então, Lucas 16, versículo 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Ele ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Vamos parar um pouquinho por aqui. Tinha um homem rico, e nós sabemos que ele era rico, porque a Bíblia fala que ele era rico, e também porque ele se vestia de púrpura e de linho fino, né? Então é uma pessoa que sempre via bem vestida, como o Ian, assim, nos cultos, sempre bem vestido. Agora, se ele é um homem rico, já é outra coisa, né? Sabe das fotos? É diamante. Porém, no portão tinha um mendigo. E esse mendigo, ele não comia as migalhas que caíam da mesa do rico. A Bíblia fala que ele ansiava em comer. Ele gostaria de comer as migalhas. Olha o sofrimento dele. Versículo 22. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, pois estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de sofrimento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O homem rico e Lázaro. A palavra Lázaro tem uma versão latina que é Aliazar. E Aliazar significa Deus é a minha ajuda. Ou seja, os nomes tinham muito significado com as histórias, com as parábolas de Jesus. Então nós vemos que Lázaro, ele tinha uma certa dependência de Deus, porque ele colocava em Deus as suas esperanças de quê? De ajuda. Então nós sabemos isso por quê? Porque ele foi para junto de Abraão, ele foi para o céu, correto? Depois da morte. Então nós sabemos que a pessoa ou vai para o céu ou vai para o inferno. O rico foi para o inferno, porque não tem purgatório, correto? Então não havia mais esperança para o rico. Mas sim havia o quê?
havia no rico um sofrimento muito grande. Porém, uma coisa interessante aqui é que no inferno ele reconheceu. No inferno ele teve uma visão espiritual das coisas. No inferno, o véu que tapa os olhos, inclusive os nossos olhos aqui, porque nós precisamos ver por fé, amém? Amém. Nós aqui estamos aqui servindo a Deus, não é porque nós vemos coisas, não é porque nós estamos enxergando o inferno e enxergando o céu. Ninguém aqui consegue enxergar o inferno e nem consegue enxergar o céu. Ainda que você veja uma pessoa sofrendo muito, a pessoa ainda não está no inferno. Ainda que você veja uma pessoa sofrendo demais, ela ainda não está no inferno, porque o inferno tem muito mais sofrimento. Imagina só, o rico queria que um dedo com água fosse colocado em sua língua. Imagine só o sofrimento da pessoa que está no inferno. Essa é uma representação material para termos uma ideia de um sofrimento espiritual. Por isso que a Bíblia fala de fogo do inferno, né? Lago de fogo e enxofre. O inferno não é algo material, é algo espiritual, mas dá algumas alusões materiais para a gente poder entender o quão grande é o sofrimento. Certo? Então o interessante é que estava lá o rico no inferno, mas os olhos dele já estavam enxergando. As pessoas que estão no inferno, elas enxergam agora espiritualmente, não precisam mais ter fé. Por que Deus não permite que nós tenhamos visões claras sobre as coisas ainda? Para que nós tenhamos o quê? Fé, amém? A fé é a base do nosso amor a Deus. Nós mostramos que temos amor a Deus porque vivemos pela fé. Ainda que você não enxergue algumas coisas, ainda que você tenha na sua cabeça tenha algumas dúvidas doutrinárias sobre algumas coisas, não entenda a Bíblia completamente. Você vê lá em Levítico, por que tem essas leis aqui? Você não consegue entender muitas coisas. Ainda que nós não consigamos entender muitas coisas, nós seguimos a Deus por fé, amém? Então a fé é a base do cristianismo. Não é mais importante do que o amor, mas é a expressão de amor. Quem ama e não tem fé, não ama. Então precisamos ter fé. E a fé produz amor no nosso coração. Precisamos seguir a Deus com todo o nosso coração. Então o rico estava no inferno sem precisar mais ter fé. Então as pessoas que vão para o inferno, elas têm uma ideia exata de quem é Deus, uma ideia exata da misericórdia de Deus, uma ideia exata do que precisariam ter feito. É por isso que muitas parábolas de Jesus, ou muitas histórias de Jesus, ele fala que ali havia ranger de dentes. Por que ranger de dentes? Porque a pessoa fica rangendo os dentes assim, estava tão perto, sabe? Era só fazer isso. Se eu tivesse fé, se eu fizesse por amor a Deus. E as pessoas desse mundo não entendem isso. Então esse é um valor espiritual incrível. Essa é uma característica espiritual valiosíssima, a fé. Nós estamos aqui por meio da fé, amém? Amém. O discípulo vive pela fé. Mas uma coisa interessante, esses pontos aqui, talvez você pense assim: qual era o problema do rico? A maioria aqui vai responder: ele era avarento. Imagina só, ele viu um pobre em seu portão e não deu comida para ele. Então ele tinha avareza. Mas sabe, havia uma razão ainda mais profunda do porquê o rico estava no inferno. Mais profunda do que a avareza. Ele tinha o poder para mudar a vida de Lázaro, mas resolveu não fazer nada. Sabe qual foi o problema dele? Omissão. O homem rico via o Lázaro todos os dias, conhecia a sua situação, mas não fazia nada. Esse pode ser nosso grande pecado muitas vezes: aceitar o mundo do jeito que está e não fazer nada para mudar. Tem pessoas que são contra evangelizar o mundo em nossa geração. Tem pessoas que falam: que besteira é essa? Se nós perdemos o enfoque de evangelizar o mundo, se eu perder o enfoque de evangelizar o mundo em minha geração, eu me acomodo religiosamente. Verdade. Muito bom, Renato. Nós temos que entender algo que está escancarado aos nossos olhos aqui agora.
Não espere as coisas acontecerem ao seu lado para você evangelizar, para você estudar a Bíblia com alguém. Não espere uma situação acontecer. Plum, apareceu alguém, né? Assim, olhando para você e falando assim: por favor, me convide que eu quero ser batizado. Né? Uma pessoa fala assim: olha, eu preciso de valores espirituais, me ensine, por favor. Não vai aparecer isso do seu lado. Se aparecer, tudo bem, mas pode ser que apareça, mas pode ser emocional se aparecer, tá? Então, por isso que Jesus muitas vezes baixava a bola. Não, mestre, eu vou te seguir para todos os cantos. Olha, as raposas têm suas covas, né? Os pássaros têm seus ninhos. Eu não tenho aonde tentar minha cabeça, não. Ou seja, nós temos que fazer acontecer. Essa é a diferença. Nós temos que usar a Bíblia como espada e, pela fé na palavra de Deus, irmos abrindo o caminho no coração das pessoas. Assim age um discípulo. Você tem vizinhos lá. É legal que na minha casa, do meu lado esquerdo é uma casa abandonada. Na minha frente é uma praça. E do meu lado direito é um vizinho. E esse vizinho eu tentei cumprimentar ele 3 vezes, ele não me cumprimentou, né? Mas tudo bem. Eu acho que se cair uma bola do Lucas lá, ele fura. Mas tudo bem. Então, mas eu sinto, eu vejo, eu tenho certeza de que o meu desafio é quebrar as barreiras. Sabe, eu preciso dar todo o meu coração. Porque sabe quem são as pessoas, espiritualmente falando? Porque essa aqui é uma noção espiritual que Deus nos dá. Sabe quem são as pessoas que estão em nossos portões, espiritualmente falando, mendigando porque estão perdidas, estão vazias? São as pessoas que estão ao nosso lado. O que nós estamos fazendo para alcançar essas pessoas? Não podemos agir como um rico. Homens de fé do Antigo Testamento, ainda que pecadores, ou seja, ainda que tendo muitos recursos, não sabendo como administrar, eles decidiram mudar o mundo que viviam. Por exemplo, nós vemos Noé. Noé ficou bêbado, mas ele era justo. Abraão entregou 2 vezes a sua mulher, mas é o pai da fé. Gideão quase não tinha fé, mas ainda assim Deus usou Gideão poderosamente. Davi foi adúltero e assassino, embora era um homem segundo o coração de Deus. Algumas pessoas olham para os seus pecados e falam assim: eu não tenho moral para estudar a Bíblia com as pessoas. Quer saber? Eu vou deixar meu coração ser enganado por Deus, por Satanás. Eu vou deixar meu coração ser enganado por Satanás. Eu vou pensar assim: olha, eu não quero ser hipócrita. Então quer saber de uma coisa? Eu não vou mais evangelizar porque eu gosto da Bíblia com as pessoas, sendo que eu não sou exemplo. Não tem gente que pensa assim? Sim. Quantas vezes alguns de nós já não pensamos assim? Sim, né? Acabei de cair em pecado, quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer mais nada. Mas o bom é que se Jesus ensina cada um de nós a perdoarmos 70 vezes 7 num dia, quer dizer que Ele também perdoa você 70 vezes 7 num dia. Amém. Ele não ia ensinar uma coisa a qual Ele também não faria. É verdade. Não é isso? Então, Muito bom. Ele também perdoa. Então se você um dia decidir, quer saber de uma coisa? Ainda que eu tenha pecado hoje, eu vou tomar uma decisão na minha vida. Amém. E vou parar de ser omisso. Talvez por tanto ser omisso, caímos em pecado. Verdade. Talvez por tanto não fazermos a vontade de Deus, nós nos desanimamos. Mas quando você começa, quando você dá o primeiro passo, e tem um provérbio chinês que diz isso: um longo caminho começa com um único passo. Se você começa a dar os seus passos nesse caminho, começa a agir, sabe de uma coisa? Você começa a se animar mais. O que você não faz é um pecado que pode te levar para o inferno. Você aceita que tem pessoas ao seu lado que nunca escutaram o Evangelho? Ou nunca foram convidados por você? E você não faz nada? Você aceita isso?
vida, sabe? Ou eu quero ir num lugar onde só vou receber coisas, né? Sabe? Sabe aquele cristianismo me dá, né? Lá em Provérbios que tem esse Provérbios que a sanguessuga, né? Me dá, né? Então, sabe? Ou você é uma parte ativa que é usada por Deus para fazer a vontade de Deus. Se você só aceita isso, age como um homem rico. Então, eu tenho aqui para dar um exemplo para todos vocês. Ela não foi apresentada hoje, mas vai ser apresentada ao final. Mas a Vânia foi batizada semana passada, amém? Domingo passado. Sabe uma coisa? Realmente a Vânia está passando por momentos tristes, né? Porque o marido dela, ele está com uma doença muito séria, né? E está fazendo um tratamento. Mas a Cláudia conheceu a Vânia no hospital. A Cláudia, esposa do Márcio, ela é enfermeira e conheceu a Vânia. Ela poderia ter muito bem pensar assim, sabe uma coisa? É a vida. O mundo é cruel mesmo, entende? As pessoas passam por sofrimento e cada um no seu quadrado. Mas não, a Cláudia deu alguns passos de fé. Ela não se curvou à indiferença da humanidade. Ela não se encurvou à indiferença que as pessoas têm quando vê o sofrimento do outro. Sabe o que ela fez? Ela convidou a Vânia e começou a encorajá-la. Sabe, ela começou a falar para a Vânia que seria bom se ela estudasse a Bíblia, se ela conhecesse mais sobre esse Deus. No entanto, a Vânia começou a ouvir alguns cultos, começou a estudar a Bíblia e com muita perseverança, a Vânia tomou a decisão de ser uma discípula, amém? Amém. E hoje ela está conosco, mas por quê? Porque o sofrimento também é usado por Deus para amolecer nosso coração. Verdade. Quando você encara o sofrimento, ou em alguns outros casos, quando a morte bate na sua porta, nossos valores mudam. Nós ficamos mais sensíveis para as coisas espirituais. Verdade. Então, o homem rico começou a valorizar o que Deus valoriza. Mas sabe onde? No inferno. Tarde demais. Lá você não precisa ter fé. Lá você não precisa mais usar a Bíblia. Lá você não precisa mais ter fé na palavra de Deus. Lá você não usa a Bíblia para entrar no coração de ninguém. Lá os corações são gelados, são frios. Já não tem mais jeito. Ou já estão com a consciência queimada, já que falam que o inferno é fogo. Ou já está tudo queimado. Não tem mais como usar a palavra de Deus ali. Mas aqui nós temos, amém? E você precisa ter fé. Às vezes você pensa assim, sabe aquela pessoa que está estudando a Bíblia, mas é muito desafiante para mim, porque eu não sei como estudar a Bíblia com ela, tem muitos desafios, sabe, tem muitas coisas, e eu não consigo lidar com o coração dessas pessoas. Então, às vezes você perde a fé porque você pensa em você e na pessoa. Você não pensa que entre você e a pessoa tem uma espada. Uma espada que corta, que é a palavra de Deus. Então comigo, eu já aprendi esse princípio já há muito tempo atrás. A Bíblia vai na frente como uma espada e eu vou atrás. A Bíblia vai cortando os corações e eu vou atrás. Eu não vou na frente da Bíblia porque eu não quero ser cortado pela Bíblia. Então eu vou atrás. Quem vai atrás de mim com a espada é meu discipulador, meus amigos, né? Que vai e corta meu coração. Mas quando eu estou ajudando, quando eu estou indo, né? Eu estou atrás da Bíblia. Então, se eu tenho fé que a Bíblia corta os corações, se eu tenho fé que não sou eu, mas é a palavra de Deus que vai transformar a vida das pessoas, as pessoas transformam. As pessoas se transformam. Tem um outro exemplo, o seu Armando. Alguns aqui conheceram o seu Armando, o pai da Catiane. Sabem, há muito tempo atrás, eu recebi a notícia de que o pai dela estava com câncer, e num estado já terminal. Então eu pensei, olha, alguém precisa fazer uma coisa, precisamos estudar a Bíblia com ele.
Então um outro discípulo também já foi na época e começamos a estudar a Bíblia com ele, e era muito difícil porque ele já estava sofrendo muito pela doença, estava muito magro, sabe? A situação dele estava muito dedicada, muito frágil. Às vezes ele tinha que parar porque ele se cansava, mas estudando a Bíblia com ele, até o ponto em que ele tomou a decisão de ser batizado. Amém? E ele foi batizado. Foi batizado na casa de um casal de discípulos na época, que tinha uma banheira quente, né? Para que não pudesse passar mal. Foi batizado e deu alguns meses, uns 2-3 meses, ele veio a falecer. Mas sabe, a palavra de Deus corta os corações, porque a palavra de Deus usa o que a pessoa já passou na vida. A palavra de Deus às vezes serve como um espelho. A pessoa olha, enxerga o que ela já passou, mas vê uma solução para o seu caso. E qual é a solução? Deixar tudo. É deixar completamente a sua vida para seguir Jesus. A arma mais poderosa para batizar não é você, mas é a palavra de Deus. Não podemos nos deixar intimidar por outros tipos de pessoas religiosas que estão muito mais preocupadas com as aparências do que, sabe, entrar no coração das pessoas. Outra coisa interessante para nós terminarmos: às vezes nós enxergamos pessoas religiosas como empecilhos para avançarmos no reino de Deus, mas não deve ser assim. Não deve. Olha o Gabriel aí, a Etilene, né? Amém. Amém. Não é assim. O João está aqui também, né? Ian, nem quero falar do Ian. Às vezes a gente nós pensamos assim, a gente pensa assim, tem algumas pessoas religiosas, sabe, elas estão poluindo o evangelho, né? Elas estão fazendo confusão acerca do que é a verdade, ensinando a mentira. Eu não vou dizer que isso não é verdade, sabe? É verdade, mas não podemos ser negativos em relação a isso. Sabe por quê? Quando Paulo partia para suas viagens missionárias, para onde que ele ia? Em muitas das vezes para sinagogas. O que tinha numa sinagoga? Ateus? O que tinha lá na sinagoga? Os piores. Tinha lá o Gabriel, né, o Ian, tudo junto, imagina só. A Edilene, o João, liderando as canções. A Mari, a obreira Mari. É lá que era o lugar, lá é o olho do furacão, meu amigo. Para onde que ele ia? E bem mais ainda, ele formava suas equipes missionárias com ex-religiosos. Sabe por quê? Porque ele também era um religioso e conseguiu enxergar a misericórdia de Deus. A Bíblia, muitas vezes, ela é comparada com um martelo. Uma vez ela é comparada com martelo e também é comparada algumas vezes com espada. O martelo bate na cabeça dos pagãos para ver se um dia acorda. A espada muitas vezes é utilizada para convencimento, e muitas vezes para convencimento de pessoas que são religiosas. Sabe, a religiosidade, ela não deve ser um empecilho na sua mente, se você crê no poder da palavra de Deus. Amém. Se você crê que a palavra de Deus corta os corações. Amém. O que está faltando para nós vermos um mundo transformado hoje? O que você não faz é o pecado que pode te levar para o inferno. Nós éramos leprosos. Sabe o que é a lepra? A lepra é a perda da sensibilidade. Não, é uma doença que leva à perda da sensibilidade. Você começa a ter feridas e essas feridas começam a apodrecer, entrar em estado de putrefação. E a única solução que as pessoas tinham naquela época de fazer com os leprosos era isolar os leprosos. Deus
falava para fazer isso para que as outras pessoas não fossem contaminadas. Por quê? Porque é uma doença que não tem cura, e às vezes acontecia uma cura, mas não se sabia por que a pessoa foi curada. Mas em Levítico 14, de 1 a 9, depois você pode ver que quando uma pessoa se dizia curada da lepra, tinha 2 passos a se fazer com essa pessoa: um exame minucioso da cabeça aos pés, e também, número 2, sacrificar 2 aves para a sua purificação. Isso simbolizava a sua segunda chance. Isso tem relação também com a nossa conversão. Se você enxerga que você foi um leproso curado, ainda que seja difícil, porque a maioria das pessoas que nós estudamos a Bíblia, espiritualmente falando, são leprosas, todas são leprosas, mas a maioria delas, elas não são curadas. E você começa a relacionar isso com a sua conversão, sabe? Você começa a enxergar algo interessante. Bom, Deus me deu uma segunda chance, então todos vão ter também uma segunda chance, amém? Amém. E você começa a trabalhar com todo o seu coração. Quando pensamos quem nós éramos no mundo, ficamos chocados, mas podemos facilmente esquecer de onde Deus nos salvou. É verdade. Sabe? E por sua graça e amor, hoje nós temos a redenção em Jesus Cristo. Todos nós éramos leprosos. Então quando você começa a pensar que hoje eu não estou no bom dia, né? Tem gente que acorda assim, já começa amaldiçoando o dia no começo. Hoje eu não queria acordar, hoje eu não tenho um bom dia, né? E já começa um pensamento super negativo, né? Meu time já perdeu ontem, né? Né? E foi legal ontem na festa das bananas de pijamas, tinha 2 corintianos com a camisa do Corinthians lá, né? Então, bananas de pijamas, entenderam a relação? Entenderam, né? Um deles era o Luiz, que estava lá, né, Luiz? É? Mas quando você perde a noção da onde você saiu, tudo começa a ficar mais pesado para você, porque você perde a gratidão, né? Então, entenda uma coisa: não há desculpas para um discípulo, mesmo que esteja desanimado. É verdade. Não há desculpas. Quando você perde a sua gratidão pela salvação, você também perde a sua motivação. E alguns de nós podem esquecer de quem era no mundo. Então o cristianismo começa a se tornar um peso, né? E é muito, muito interessante, porque é um exemplo que eu já dei quando eu estava na Bolívia, lá em Cochabamba. Uma mulher que estava estudando a Bíblia, ela estava com o coração tão disposto a ser uma discípula, tão disposto, sabe? E quando ela falou assim, eu perguntei para ela: vamos fazer um cálculo então, agora, para saber o que pode te impedir a ser discípulo, né? Esse cálculo não implicava que ela precisava dar dinheiro para mim, de jeito nenhum, né? Não se cobra por isso. Mas ela pensou isso. Então ela olhou para mim e falou assim: então pode levar o que você quiser aqui em casa. Olha o coração dela. Eu falei: não é isso, não é isso. É calcular se você realmente quer ser uma discípula, quer evangelizar, não é isso? Tudo bem, você precisa dar ofertas também, mas não é isso que eu estou falando agora, né? Então, mas vê o coração dela, uma mulher, sabe, super grata por aquilo que estava aprendendo, e enxergou aquela luz no fim do túnel e quis correr para lá com todo o seu coração. Assim é a pessoa que encontra a salvação, e ela foi batizada, amém? Amém. E faz parte da incrível igreja de Cochabamba. Igreja ainda não, mas o grupo que está lá, né? Um grupo pequeno ainda, que nós pensamos em implantar Cochabamba em 2019, amém? Como igreja. Isso é incrível, sabe? Então, e ela está super animada na igreja. Então, Deus olha, e esses são os valores de Deus. Os valores de Deus são incríveis. Nós precisamos nos assegurar que nós possuímos esses valores, que nós temos esses valores. E você pode ler depois aqui o capítulo 17, você vai ver a história também dos leprosos, dos 10 leprosos que são curados, né? Eu quis contar a história deles sem ler, porque senão ia ficar muito longa a pregação. Mas nós vemos que dos 10 leprosos, um voltou. Quem foi? O mais grato. Quem não é grato não se volta para Deus, né?
Ele enxergou da onde saiu. E ele não pensou assim: oba, agora que eu fui curado, vou aproveitar a vida, né? Agora eu vou fazer tudo que eu tenho vontade de fazer, já estou curado, já posso ir no meio de todo mundo, já posso estar no meio dos judeus, já posso estar no meio da sociedade, já posso ir para onde eu quiser, então eu sou curado e eu vou aproveitar a vida ao máximo, porque é para isso que eu vim, porque um dia eu vou morrer, então se eu não aproveitar a vida... Opa, o que você prefere? Aproveitar a vida agora, entre aspas, porque não vai te preencher em nada, você sabe disso, e depois ir lá para o inferno? Ou você prefere se negar aqui para suas vontades e viver pela fé, para depois descansar a eternidade do lado de Deus? Um só voltou para ele. Ou seja, a cura necessariamente não trouxe salvação para todos. A cura trouxe salvação para um, porque esse um se voltou para Jesus. Deus tem feito muitas coisas boas no meio de nós. Deus tem feito muitas coisas boas para você. Você se volta para agradecer a Ele? E agradecer a Deus não é você, Deus, muito obrigado, né? Quer fazer uma oração? Não, isso faz parte também. Orar agradecendo a Deus faz parte, mas não é tudo. É entregar sua vida para Ele. É se colocar à disposição de Deus. É por isso que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo no meio de nós, para que servisse como um padrão de como nós devemos viver. Sabe, Jesus poderia ter voltado por meio de um corpo espiritual, de uma luz. Ele poderia ter voltado por meio de uma voz, de uma manifestação sobrenatural. Não, ele se voltou, ele veio para esse mundo. Ele poderia ter vindo de várias formas. Ele veio para esse mundo como? Em forma humana. Por quê? Por que em forma humana? Para que nós possamos ter um padrão humano de como sermos. Para não termos desculpas de nada. E para sofrer humanamente, mostrando que o sofrimento não deve nos afastar de Deus, mas o sofrimento deve nos aproximar de Deus. É por isso que nós somos discípulos de Jesus, amém? E queremos fazer discípulos de Jesus. Então esses são alguns valores de Deus que nós precisamos ter, sabe, firmes na nossa vida. Você vai ter momentos de altos e baixos na sua vida, mas se você tiver os valores de Deus, você vai entender o quanto é gratificante essa caminhada. E no final de tudo, você vai ter visto que vale a pena entregar todo o coração. Você acredita que vale a pena mesmo? Amém. Acredita que vale a pena? Você vale a pena? Eu vou entregar todo. Você tá no seu coração isso? Vale a pena! Eu vou entregar minha vida, vale a pena! Se você acredita, é porque você tem fé. Se você acha que não, olha, e eu já vi isso acontecer, infelizmente. Desperdicei meu tempo na igreja. Desperdicei minhas ofertas. Hoje eu não quero mais nem saber de igreja. Esse negócio de ser discípulo completamente comprometido, quer saber de uma coisa? Eu passo longe disso, porque eu já sofri muito sendo assim. Tem pessoas que pensam assim. Mas ao mesmo tempo tem saudades da época. Não dá para entender, né? Quem consegue entender uma coisa dessa? Ai, boa época, né? Mas ao mesmo tempo eu não quero mais. Não, porque ser um discípulo comprometido de Jesus não é sofrimento. Amém. É uma oportunidade. É incrível. Sabe? Eu, no meu coração, mais do que tudo, eu sou muito grato a Deus, porque Ele me resgatou do mundo. Ele me resgatou de alguns pensamentos medíocres também a respeito disso. Você é comprometido com Jesus? Você é capaz de fazer grandes coisas? Porque a Bíblia fala que podemos fazer coisas ainda maiores por meio do Espírito de Deus, sendo usados pelo Espírito de Deus. Sabe? Se você acredita, porque você tem uma fé que te leva a ser comprometido, e assim mostramos o quanto amamos a Deus. E para Ele toda a glória. Amém. Amém.